A gente volta a falar do apagão em São Paulo. Essa situação traz à tona a discussão sobre a possibilidade da implantação da rede elétrica subterrânea. E para a gente entender melhor esse cenário, nós recebemos agora o professor Nivaldo de Castro, que é coordenador geral do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ. Olá, professor, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata, e boa noite, Rafael. Eu agradeço aqui o convite de poder compartilhar um pouco do conhecimento aqui científico que a gente desenvolve aqui na UFRJ. Professor, a cidade de São Paulo já teve vários planos de colocar em prática esses fios subterrâneos, mas nada vai para frente. E aí, toda vez que acontece um temporal, como o da última sexta-feira, que a população fica às escuras, a gente volta a falar sobre esse assunto. Você pode explicar para a gente quais os prós e os contras dessa rede elétrica subterrânea? O problema da rede elétrica subterrânea é uma análise de custo e benefício, né? Tecnicamente, o benefício seria enorme, porque as árvores que tombam não derrubariam os postes de distribuição de energia elétrica. Assim, um exemplo bem objetivo, né? Esse seria o benefício. Qual é o problema? É o custo, que ele é absurdamente caro, entende? E o problema é que se você começa a instalar, segundo a regulamentação hoje em vigor, o custo desse investimento será pago pelos consumidores. Mas todos os consumidores irão pagar por um benefício que não poderá ser estendido a todos, porque você não pode fazer uma rede subterrânea para toda a cidade de São Paulo. Então, nos parece que essa solução ela não seja uma solução nem de curto, nem de médio prazo, dada essa relação muito desfavorável de custo-benefício, custo para todos, benefício para poucos. Nós avaliamos que tenham outras alternativas, né, que possam ser estabelecidas usando inclusive a experiência de outros países, que é basicamente reforçar a rede de distribuição, segundo um novo princípio, um novo paradigma, né, que é associado ao processo de descarbonização, a transição energética. Porque o que aconteceu em São Paulo em novembro do ano passado, aconteceu agora em outubro e possivelmente vai acontecer em outros momentos com mais frequência e talvez até com mais intensidade, tem como causa não a ineficiência da Enel, mas sim o aquecimento global, no caso o aquecimento no entorno da cidade de São Paulo, que traz esses eventos climáticos extremos em função da diferença do calor que a cidade emite e de frentes frias que entram, provocando essas ventanias que não estavam no cenário, né, dos contratos que foram assinados e formulados 30 anos atrás, nos contratos de concessão. Então, a gente está se deparando com uma nova realidade climática, um novo paradigma climático, né, que precisa ser considerado e incluído nos novos contratos de concessão que obriguem as concessionárias, não só de São Paulo, porque esse problema tende a se generalizar no Brasil, né? Ninguém previu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ninguém preveu a enchente de Petrópolis, ou aquelas tempestades que ocorreram lá no entorno de Teresópolis. É uma nova realidade climática e que precisa ser considerada nos novos contratos de concessão, obrigando as distribuidoras a investirem de uma maneira diferente
daquela que prevalece ainda em contratos que foram assinados 30 anos atrás. Professor, quando a gente olha para essa perspectiva, essa discussão que aconteceu já em outros momentos, qual era a medida que pode ser aplicada para a cidade de São Paulo, para evitar que, como o senhor explica muito bem, um outro episódio possa afetar completamente a cidade daqui 2, 3 meses. Quando nós olhamos para a discussão anterior, esse projeto de aterrar essa fiação foi avaliado como muito caro, que como a cidade de São Paulo foi construída sem uma estrutura e um planejamento, isso tornaria esse processo ainda mais complicado. Eu queria ouvir do senhor se a cidade de São Paulo, por mais que seja muito difícil fazer esse trabalho, ela tem algum preparo que tornaria essa realidade mais palpável. Ou, de fato, como o senhor também trouxe na sua resposta anterior, a melhor maneira seria buscar uma outra alternativa? A questão toda, Renato, é de que hoje, embaixo do solo de São Paulo, você tem uma complexidade, né, de redes, que é a rede do gás, é a rede do escoamento sanitário, é a rede do escoamento fluvial, sem nenhum mapeamento prévio, né? Além do mais, a cidade de São Paulo tem uma densidade demográfica, populacional, e que se expressa e que reflete na densidade da rede de distribuição. As imagens que vocês mostram com bastante objetividade é o fato de que a rede ela é sobrecarregada de fios e de postes, porque a cidade cresceu muito sem esse preparo, né? Fora isso, as árvores que foram plantadas no passado, né, não tinham esse cenário de crescimento da rede de distribuição, como está aí bem demonstrado. Então, quando essas árvores que deveriam ser podadas, ou que deveriam ser deslocadas, ou replantadas árvores mais apropriadas para esse ambiente de postes e fios, né? Você tem, então, um choque, né? E que esse choque surge por conta do aquecimento, né? Da falta, inclusive, de um plano de descarbonização da cidade. Não só a cidade de São Paulo, mas a gente está usando aqui São Paulo porque ela enfrentou esse problema agora no final de semana. Para a gente ter uma ideia, né, informações divulgadas pela imprensa, é que por dia entram em circulação em São Paulo 1.300 carros. São 1.300 carros que emitem gases de efeito estufa, CO2, que aumentam o aquecimento global. Entende? E o investimento que é feito na rede de transmissão, né, não considerava essa nova realidade climática. Então, a gente está se deparando, aparentemente, com um problema conjuntural, mas que tem uma origem estrutural, que é a questão da descarbonização. E como a descarbonização, a cidade não tem nenhum plano em relação a isso, esses fenômenos climáticos extremos devem se repetir, espero até que eu esteja errado, né? Mas devem se repetir, talvez até sendo mais intensos, né? E a população, com toda justiça, se sente revoltada, né? Em função de ficar 3, 4, 5 dias sem luz, causando prejuízos, né, incalculáveis, perda de qualidade de vida, etc. Então, na nossa opinião, o aterramento, né, a rede subterrânea para uma cidade dessa dimensão não seria feito em 6 meses, talvez nem em 10 anos, entende? Então, talvez a solução que nós identificamos é você permitir que esses investimentos, não só em rede de subterrânea, mas em reforço dessa rede tão complexa de postes e fios, possa ser feita e aonde esses benefícios sejam mais evidentes, isso aqui vai beneficiar um bairro ali, né? Esse bairro
pague a mais por essa melhoria da qualidade do serviço. Porque hoje, qualquer investimento que venha a ser feito é pago por todos os consumidores, mas esses investimentos eles não favorecem a todos os consumidores. Então, é um outro problema que, na nossa avaliação, já está precificado, vamos dizer assim, identificado num decreto que foi promulgado esse ano pelo Ministério de Minas e Energia, com relação à renovação desses contratos de concessão que de 30 anos, assinados 30 anos no passado e que estão vencendo e vão poder ser renovados. Nesse decreto já se estabelece essa possibilidade de uma distribuidora fazer investimentos localizados e cobrar uma tarifa a mais para aqueles beneficiados, porque hoje a legislação em vigor não é possível ainda. Tá certo, professor. Te agradeço pelas explicações. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite. Até mais. Boa noite para todos aí. Boa noite, professor.